E poxa, a vida é uma coisa tão gostosa. Você esperar pelo brinquedo, pelo presente. Agora, imagina se a gente ainda poder contar a história para os nossos filhos. Olha, o presente, esse presente aqui, lembrando de um cristão muito importante que ajudava os pobres. Se você faz o link, a conexão simbólica, você ressignifica o símbolo e dá ali, e usa aquilo como ferramenta para a proclamação do evangelho. E é interessante. E aí eu volto para o Bonifácio, que a gente estava falando do Bonifácio. No século VIII, 760 e alguma coisa, ele estava pregando no território que hoje é a Alemanha, né? Você sabe que antes da Alemanha ser um país unificado, era uma região com muitas tribos, né? Era a Germânia. E ali, aquela cultura era uma cultura politeísta, idólatra, pagã, como todas as sociedades europeias da época. E a fé cristã vinha, né, os cristãos, os missionários ali, na época os chamados padres apostólicos, né, que eram enviados pela igreja cristã para pregação, para a proclamação do evangelho, eles iam se deparando com essas culturas. E conta a história que o Bonifácio chegou numa vila e estava tendo um sacrifício de uma criança ao deus Thor. E uma vez por ano, nessa época do ano, que é a época, uma época onde lá na Europa você tem as questões relacionadas a maior tempo de duração da luz do sol, né? Porque lá não é como aqui no Brasil, que a gente tem sol o ano inteiro, é diferente. Então, nessa época, eles faziam, cada cultura fazia um culto diferente, sempre remetendo à luz, ao sol, né? E tudo mais. Então, eles faziam um sacrifício, onde eles amarravam uma criança num carvalho, e o carrasco vinha com um martelo de pedra, e sacrificava aquela criança ao deus Thor, que era o deus do trovão, que tem um machado, o Mjolnir, né? Que quem gosta de filme da Marvel conhece bem. E pegava o martelo, não é o machado, o martelo, e sacrificava a criança martelada. E aí o Bonifácio, ele pega uma espécie de um cajado, e ele fixa uma cruz no cajado, e ele declara que Jesus Cristo ia vencer o poder de Thor. Uma coisa bem Elias no Monte Carmelo, sabe? Sabe? Ou igual, por exemplo, pastores de 30, 40 anos atrás, e eu fiz muito isso, porque eu sou de Santos, né? Então, a gente saía, às vezes, nessa época do ano, para evangelizar na praia, tava tendo macumba, né? E a gente saía para evangelizar. Eu já entrei em roda de... Assim, já entrei... Eu acho que até politicamente incorreto falar disso aqui, né? Mas eu já entrei em roda, assim, para ficar orando para as coisas não descer, sabe? Quem nunca? Já fiz isso várias vezes, já. Ficava na praia... Cara, eu aprendi isso. Fazia isso aí. Ixi, fiz muito isso. Muito, 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 muito. Já evangelizei em festa de Iemanjá, esse tipo de coisa. E assim, esse tipo de coisa, batalha mesmo, né? Batalha entre deuses, né? Batalha de religião ali, A pessoa realmente vai para outro plano, né, cara? E aí o Bonifácio fez isso. E aí, quando o carrasco foi dar a martelada na criança, o Bonifácio com o cajado, com a cruz, deu no martelo, e conta a história que o martelo esfarelou. E aí soprou um vento forte e arrancou o carvalho, com as raízes e tudo. Depois o Bonifácio pegou esse carvalho e fez uma capela com o carvalho. E aí ele disse, vão para casa e peguem, cada família pegue uma árvore, coloque luz, e a partir de hoje vocês vão se lembrar do Deus que venceu o poderoso Thor, e que é um Deus que dá vida, que não derrama o sangue dos inocentes, mas ele deu o sangue dele pelos inocentes. Entende? Então olha que história para a gente contar sobre a árvore de Natal. Entende? Você tem essa tradição da árvore de Natal de Bonifácio na Alemanha
é a tradição da cultura de Martinho Lutero, que 700 anos depois vai se tornar o principal agente, o estopim, pelo menos, da Reforma Protestante. Então é daí que vem a nossa tradição da árvore de Natal. Ah, mas cortava-se o pinheiro lá. Lógico, porque o mundo é grande, eram dezenas de milhares de povos, milhares de tribos. Vai ter um que adora o pinheiro, outro adora a barata, outro adora o cachorro, outro adora... Não é. Imagina por isso se for pra Índia lá, então. Daqui a pouco você não pode falar assim, não pode ter cachorro em casa, porque na Índia adora cachorro. Não faz sentido. É uma estupidez, que nem... Né? Desculpa.